Amados irmãos, graça e paz nos seja sempre acrescentados. Conhecimento, sabedoria, pelo Espírito Santo, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos derramou sobre nós o seu Espírito. Irmão, nós estamos vivendo um momento muito grave no nosso país. Nós estamos fazendo história. Domingo que vem, domingo dia 2, né? Nós faremos história. É como se aquela frase que Cristo disse ao ser crucificado: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Parece que nós temos que, mutatis mutandis, adequá-la ao nosso momento. Pai, perdoai os nossos eleitores, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amigos e irmãos, conforme está lá nos ensinou, né, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,15, não se acende uma lâmpada para logo depois você escondê-la debaixo de um balaio, né? Assim nós não podemos, nem eu, você, ficar quietos, porque nós temos condição de ajudar pessoas que enxergam menos nesse momento, não é? Porque a ignorância, o pensamento próprio, a antipatia, a vaidade, também nos afasta de Deus. Isso está lá em Efésios 4, de 17 e 18. Porque não é difícil para nós concluir que a pobreza, absurdos, crimes, barbaridades que ocorrem e ocorreram com a humanidade, em todo o mundo, né, são consequências de uma vida longe de Deus, né? Isso está lá no Salmo 91, que todo aquele que tem o seu refúgio debaixo da proteção de Deus, dentre outras coisas, não será atingido pela peste. E miríades cairão ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Isso tem confirmado a nossa vida, não é verdade? Assim, ao ver um pai estuprando filha, mães matando filho, homem matando mulher, conheça-os e você verá que levam uma vida totalmente distante de Deus. Destaque, da mesma forma, o mesmo raciocínio devemos e podemos aplicar na história de um país e de uma nação que não segue os preceitos de Deus e não tem como Senhor, né? Conforme está lá no Salmo 33, de 12 a 14, que feliz é a nação onde Deus é o Senhor. Isso é, que dá as ordens e obedecem a Deus. Pois todos buscam a Deus como Salvador para solucionar problemas, mas jamais o buscam como Senhor, a quem se deve obedecer. Os povos perdem muito por isso. Se confundem, se enfraquecem, buscando bebida, carnavais, resultados de campeonatos, de jogos, luxúrias, sensualidades, festas, entretenimento, se esquecendo que a amizade com essas coisas gera distanciamento e inimizade com Deus. Tudo conforme está lá em Tiago 4,4, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. É que a estreita dedicação às coisas do mundo cega a nação para não verem a luz de Deus. Assim, entre outros erros graves, os povos longe de Deus escolhem muito maus os seus líderes e governantes. Está lá em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste mundo cegou a todos
para não verem a luz de Deus. E isso é novo. Isso não é novo na história da humanidade, né? Certa vez, Pilatos deu ao povo a escolha sobre quem deveria morrer. Barrabás, né? Quem deveria viver, Barrabás ou Cristo? Então pediram que crucificasse Cristo e que soltasse o ladrão criminoso, né? Está lá em... Aonde? Está em Mateus 27, 21. Então, o Deus deste mundo cegou a todos. Não há como fazer a escolha certa. E muitas vezes colocamos o nosso próprio país mergulhado num caos total por um voto e uma decisão infeliz. Não há como fazer a coisa certa longe de Deus. Não pensem vocês que os monstros que promoveram absurdos, guerras no mundo, né, holocaustos, extermínios, barbáries e genocídios, chegaram lá no poder por si mesmo, sem que o seu próprio povo os conduzisse ao trono do poder. No mundo político, há uma frase: jabuti não sobe na árvore. E se lá ele está, é porque colocaram ele lá. Então, não pense que Napoleão Bonaparte, que sozinho foi responsável por 1,6 milhões de mortes na Europa, ele se acendeu ao poder sem que o seu próprio povo, o povo francês, antes não o conferisse o título de imperador, através do voto, do plebiscito. Não é? Igualmente, não pense você que Hitler, responsável pela morte de 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados na Segunda Grande Guerra, chegou ao poder sem antes ser ovacionado e aplaudido pelo povo alemão. Pois, entre outras coisas, ele foi primeiramente presidente do PT lá da Alemanha, Partido Trabalhista da Alemanha. Tá? Não pense você que o monstro Nicolás Maduro, aqui pertinho da nossa Venezuela, aqui, responsável por 6 milhões de venezuelanos refugiados, além de outras barbáries, misérias e pobreza trazidas ao seu país. E olha bem, hein? Até pouco tempo, um promissor país, 5º maior produtor de petróleo no mundo. Mas ele vem democraticamente sendo reeleito, tal como ocorreu em 2018, o último agora. Então, pouco pense você que Vladimir Putin, esse monstro que está aí, com risco de causar até uma terceira guerra mundial, presidente da Rússia, já há 23 anos, né? Agora, já no seu 4º mandato, que ele chegou ao poder sem ser aclamado nas urnas. A exemplo do ocorrido agora também em 2018, quando venceu a eleição com 76% dos votos. Dessa forma, sabemos que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O diabo manda e as pessoas obedecem por antipatias, simpatias, vaidades, pontos de vista, opinião própria. Isto é, o mundo se enfraquece, adoece e vem morrendo por obra e graça do ministério satânico que governa o mundo. Sem nenhuma preocupação de esconder os seus propósitos maliciosos, né? São sarcásticos até, não tem preocupação de esconder a sua maldade. Em nosso país, hoje, houve recentemente, né, uma cleptocracia. Isto é, a nação foi governada por um bando de ladrões por 16 anos. Entretanto, pasme, os mesmos ladrões estão sendo reconduzidos novamente ao poder.
olha, esse povo desviaram dinheiro do BNDES, esse banco que é destinado a desenvolver o próprio país, o próprio Brasil, para ajudar países aliados na ideologia deles, comunistas, como é o caso de Cuba, né, dos irmãos Castro, Nicarágua, Venezuela, do então Hugo Chávez, da Bolívia de Evo Morales, países africanos e outros. Enriqueceram amigos políticos coligados a eles, como é o caso de Gedel Vieira Lima, que, por sorte, né, porque e os outros que a PF não descobriu, aprendeu só lá com Gedel Vieira Lima, em seu apartamento, o valor de 51 milhões de reais. Né? 2 prêmios acumulados aí da nossa loteria. Colocaram na Corte Suprema do nosso país juízes que não desfrutam da confiança do povo, conforme o que se vê na mídia, né? Por ter até juiz do Supremo que já foi advogado do PT. Isso as pessoas não confiam nesse povo. Menciona-se a guisa de exemplo que para Lula ser candidato, o Supremo, o STF, sem inocentá-lo, né? Pois isso era impossível, arguiu certa irregularidade, onde trabalharam debaixo do aplauso do povo brasileiro a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, com sede no Paraná, e a nível de segunda instância, né? Com a condenação confirmada e até agravada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ignoraram todo esse trabalho que foi feito para poder o Lula ser presidente. Esse governo de capitocrata também corromperam artistas e cantores, para deles obterem apoio público e popular, através da lei, da famosa lei Rouanet, que permitia que cantores se beneficiassem, não pagando imposto de renda, de seus shows milionários, por serem considerados culturais. A capitocracia estimulou alunos a ocuparem escolas. Um absurdo foi aquilo. A desagregação de família, estímulo e banalização da homossexualidade. Um absurdo. Nunca cresceu tanto a homossexualidade como durante o governo do PT. Também corrompeu a imprensa, principalmente a Rede Globo, de sorte que, em desfavor do atual governo, em desfavor do atual governo não petista, né? Como detratores de Bolsonaro, passaram a filtrar e coar o mosquito. Mas em favor do governo petista anterior, engoliam um camelo. Como Cristo disse aos líderes políticos da teocracia religiosa reinante da sua época. Está lá em Mateus 23, 24 e 26. Condutores de cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Enfim, aos amigos tudo, aos inimigos aplica-se a lei. Enfim, todo povo tem o governo que merece. Não veem e não querem ver que o último governo, prefeitos, governadores e até a presidência sofreram muito com os efeitos econômicos da pandemia. Pois como promover crescimento sem dinheiro? E como gerar dinheiro em meio a uma recessão completa, né? Onde milhares de micro, médias e até grandes empresas fecharam e faliram. Como é o caso até da Ford, que saiu de Camaçari para ir embora do Brasil, fechou. A Troller, lá em Horizonte, e outras grandes empresas que estão aí na corda bamba.
Assim, qualquer governante fará o próximo governo bem melhor, pois a pandemia, pelo que tudo indica, ela está estabilizada. Enfim, esses políticos que querem assumir o governo, nós já conhecemos eles. Esses políticos, eles não têm o menor interesse de erradicar a pobreza. Durante 16 anos, nada fizeram para isso. Mas tratá-la com esmola. Tratar pobre com esmola. Mantendo-o vivo, respirando com aparelhos. Apenas para votarem de 4 em 4 anos. Numa democracia, entre aspas, pois como se democracias existissem com analfabetismo e uma miséria absoluta. Na Rússia, em 1912, Lenin criou um partido que correspondia ao PT do Brasil. São os bolcheviques. Chamavam os pobres de camaradas. Tal como no Brasil, Lula chama os pobres de companheiros. Não atraem capital estrangeiro e ignoram a classe média e empresários, os que de fato geram empregos, chamando-os de classe dominante. Com ideologia de esquerda, aos pobres, base da pirâmide social, ensinam que existem duas classes sociais, os pobres e os ricos, e que os pobres são pobres por culpa dos ricos. Então é preciso ensiná-los a odiar os ricos, bem como desarmar a sociedade, tal como Lula fez em 2003. Desarmou a sociedade, mantendo os bandidos, contudo, armados. Pois na hora da virada, momento em que na implantação do comunismo é chamado de a revolução do proletariado, é necessário haver bandidos armados, pois são os que têm coragem de matar, saquear, invadir fazenda, tomar casa dos outros e propriedades, tal como aconteceu na Rússia em 1917, para o que são preparados, por exemplo, no Brasil, o MST. São mestres em invadir a terra dos outros. O MST aqui no Brasil. Enfim, o jabuti não sobe na árvore. E se está lá, é porque alguém o colocou lá. Bandidos não ascendem ao poder sem a ajuda do povo. Então, como disse Cristo em seu último suspiro na cruz, Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Tal como é o caso dos eleitores brasileiros que não sabem o que estão fazendo. Pois aqui não se trata de bolsonarismos, de bolsonaristas, pois nem simpático Bolsonaro é até antipático. E às vezes, como eu disse, antipático, principalmente quando ele abre a boca para poder falar um punhado de coisa. Mas a questão aqui a defesa do Brasil contra ladrões já conhecidos, ladrões da moral, da família e do erário público, que impunemente já nos assaltaram. Nós já fomos assaltados. Foram grandes os prejuízos do dinheiro desviado pelo BNDES em favor de países comunistas. O assalto à Petrobras, o uso da construtora Odebrecht para promover a corrupção. Quem quer criptocrata no governo de novo, irmãos? Então, a ignorância presente também nas religiões não são frutos do Espírito Santo, mas a sabedoria sim. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Louvado seja o nosso Senhor.